Fala galera, seja muito bem-vindo ao DubaiCast, episódio número 2. Eu tô com esse craque aqui da bola, jogou no Grêmio, era uma das maiores promessas dos anos 90, né? Mais conhecido como Marcinho para a torcida do Grêmio, mas pros indianos, nós vamos lá pra Índia hoje, hein, gurizada? Ele é conhecido como, não Barreto, Barito. Obrigado por ter vindo aí, José Ramírez Barreto, a fera, José Márcio Ramírez Barreto. É um prazer, Guilherme, poder estar aqui. Quando tu me chamou prontamente, tô dentro. Seria o meu primeiro podcast também que eu faço. E espero aí que a gente tenha bastante coisa interessante aí para compartilhar com o pessoal. Com certeza vai ter, até porque esse cara aqui, na época do Grêmio, galera, vocês fiquem aí que tem cada história e tu vai contar pra nós aqui, Zé. Em primeiro lugar, pessoal, agradecer a CTR Câmbio e Turismo, tá? Da empresa do meu querido amigo Marcelo. Cara, o uruguaio mais querido do Brasil, não tem. E do Bruno, filho dele, para você que tá querendo viajar aí para Dubai ou para outra localidade, a própria Índia, né? Enfim, o pessoal da CTR atende vocês maravilhosamente bem, tem taxas fantásticas de câmbio, de turismo, seguro viagem, tudo que vocês precisarem, fiquem à vontade para entrar em contato com a CTR através desse QR Code aqui. E vai ser uma viagem maravilhosa, seja para onde tu for, a CTR tem casas, tem lojas em várias praças, tem em Porto Alegre, tem no interior do Rio Grande do Sul, atendem online, cara, é show de bola. E vocês sabem já que eu não falaria deles se não fosse verdade, né? Porque os caras são fera demais. Então, entre em contato com a CTR aí. E antes de nós ir lá pra Índia, onde tu falou, cara, eu quero saber como é que foi teu início de Grêmio lá, porque tu era um bichinho difícil, hein, cara? Hã? Eu era realmente complicado. Eu era um. ah, assim, a minha história ela era muito interessante. Na verdade, eu acho que muitas coisas aconteceram no Grêmio ali. Realmente por falta de, talvez, de direção, né? De pessoas ao meu redor que pudessem me ajudar em relação a algumas coisas que apareciam na minha mente, né? Mente fértil, jovem. Porque as coisas comigo aconteceram muito rápidas, né? Acho que as coisas no futebol acontecem muito rápido. E, tipo, eu sou da fronteira, de Bagé, né? E um ano eu tava na Várzea, o outro ano eu tava no Guarani, e fiquei 3 semanas nos juniores, e um ano eu tava no Guarani, no profissional. Dentro desse um ano eu tava no profissional. E no outro ano eu tava no Grêmio, Bah, nos juniores, no juvenil e juniores do Grêmio. E no outro ano eu já tava nos profissionais, bah. entendeu? Então foi algo assim muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido comigo, né? E lógico, a gente não tem aquela estrutura suficiente para, né, para aguentar toda aquela, né? Não é pressão, né, mas é uma pressão externa, na verdade, né? Vem de todos os lados. Isso que ano é? Hum. Quando tu vem pro Grêmio? Eu vim pro Grêmio em 96. Pô, tu tinha um cano de time ali contigo, hein, cara? Nós tínhamos, quando eu vim pra base, né? Porque eu vim do Guarani, Bagé, eu vim pro juvenil, pra sub-17, e aí os juniores, eles estavam indo pra Taça BH naquele período, e faltava um atacante, entendeu? Precisavam do atacante, só que provavelmente já tinham discutido, né? Já tinham. Eu já vinha já com uma certa bagagem também, Tu porque veio do profissional, na eu vim do verdade, né? profissional do Guarani de Bagé, onde eu estreiei com 16 anos de idade. Ah, muito cedo, Eu cara. jogava a Muito segunda cedo. divisão com 16 anos de idade. E é pegado lá, né? É, Segunda divisão. o Serginho, que foi um ex-jogador do Grêmio também, foi meu treinador do Guarani de Bagé. Eu era guri naquela época, ele falou assim, cara, entendeu? Vai jogar, entendeu? E aí ele me deu essa confiança, né? Me deu essa oportunidade, me deu a confiança para me jogar. E eu encarei, consegui me destacar, né? Naquela época tinha os jogadores mais antigos também, mais experientes, me abraçaram, né? E viram que realmente eu tinha a capacidade, as qualidades para ajudar o time. E me abraçaram. Aí, lógico, logo em seguida, é, foi um campeonato curto, né? Da segunda divisão. O Serginho, antes de vir para Porto Alegre, porque ele residia em Porto Alegre, falou assim: Márcio, eu vim te buscar. Entendeu? Eu falei, cara, conversa furada. Não acreditou que ele ia Não te trazer pro acreditei Grêmio. muito, né, cara? E aí
Passou aquele ano e aí um dia meu presidente me chama no Guarani de Bagé, falou assim, ô Márcio, assim, sim, seu Larini, tu tá indo pro Grêmio, cara. Tu não acreditou de primeira. Tá indo pro Grêmio. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, tu tá indo pro Grêmio, tá indo em empréstimo pro Grêmio, por um empréstimo de 6 meses. Eu falei, mas como é que aconteceu isso? Aí falou, cara, o Serginho, ele assumiu as categorias de base lá, né, assumiu as categorias de base, não, assumiu como treinador da Sub-17, que era chamava juvenil naquela época, e, e ele veio te buscar realmente, mandou os caras te buscar, e aí eu vim pro Grêmio. Quando eu cheguei no Grêmio, o Serginho era treinador sub-17. E aí, como é que tá? Eu falei, pô, professor, não esperava mesmo, né? Surpresa fantástica, maravilhosa. Ele falou, beleza. Aí eu perguntei, e aí, que posição tá jogando, cara? E eu sempre amei a posição de meio campo. Sempre gostei de estar naquela posição de ser um protagonista, né? Camisa 10, né? O protagonista ali e tudo mais. E aí eu falei, professor, eu tô jogando agora de meia. Ele falou que meia nada, tu vai jogar de atacante. Bah. Porque com ele eu jogava de atacante, né? E aí voltando à relação à viagem dos juniores, dentro daquele, já tinha começado, já joguei alguns jogos pelo juvenil e tudo mais. E os juniores, que era a 93 naquela época, aí tinha Danley, a Murilo, o Arilson, entendeu? Tinha um grupo pesado ali, né? Pra entrar ali não é fácil, hein, cara? Era difícil. Só craque. Mas aí o Zeca era o treinador, né? O Zeca foi encarregado de levar aquele grupo. O Zeca é o ex-lateral do Palmeiras. O Zeca. Zeca, um abraço pra ti, pai do Sandrão, nosso amigo também, Sandrão. Show de bola aí. Perfeito. E aí o Zeca ficou encarregado daquele grupo, de levar esse grupo a BH. E eles me levaram para BH ali, e BH foi onde eu me destaquei, né? Fui muito bem dentro daquele grupo, com a diferença de idade era Pois o é, tu último tinha ano. 16 anos, né, cara? Tinha 16 Os caras tinham o anos, quê? pra 19, 20? Não, já tava estourando a idade. Essa era praticamente a última BH deles, né? E o último ano de juniores deles. E aí já iam pular já pro profissional. E aí o que aconteceu, eu me destaquei. Fui muito bem na Taça BH. E quando eu voltei, já não voltei mais pro juvenil. Já fiquei já no grupo de juniores do Grêmio. E aí tava com quem lá? Com Darley, com Éder, Scheid, é dessa época aí também? O Scheid veio logo após, o Scheid é 76, a minha idade, né? O Scheid veio anos depois, o Éder 77. O Éder também veio depois. Como eu falei, eu vim, na minha época, o Emerson. O Emerson estava lá. O Emerson é 76, a minha mesma idade. O Emerson também foi um jogador também que veio muito cedo pro Grêmio, né? Dentro aí dos 16, 17 anos. E a gente puxou assim desde o começo ali dos juniores, porque como eu subi um pouco antes, o Emerson já veio como grande também promessa. E aí a gente começou assim, ali os juniores... Começaram a quebrar tudo, né? Conta pra nós aí quem é que era Não, o mais arteiro lá. Tirando tu, que eu sei que era, né? Pelo menos nessa época, né? arteiro... cara, a gente teve, lógico, no meu primeiro ano de juniores, né? Vamos falar no começo ali, foi algo inicial, né? A gente assim estava começando. Então, lógico, a gente fazia nossas correrias assim, mas era correrias pequenas, né? Até porque a gente não recebia tanto assim, entendeu? Para poder desperdiçar, né? Principalmente nos primeiros anos a gente ganhava assim, naquela época, um salário, 2 salários mínimos. E aí, lógico, né? Menino já com 16, 17 anos, eu já tinha minhas responsabilidades em casa, com a minha família, entendeu? Então a gente não tinha tanto dinheiro assim para desperdiçar, né? No primeiro ano ali de juniores, no segundo ano. Aí, lógico, quando o dinheiro começa a entrar, né? Que aí já foi lá para um segundo ano, final do segundo ano, foi aonde eu já comecei a ficar num banco do profissional, aonde já começou a formação do banguzinho, né? Que a gente aí começou a jogar bastante, né? O Campeonato Gaúcho, né? A gente começou a participar muito, às vezes, Copa do Brasil, alguma coisa. Então a gente estava sempre ali, tá sempre entrando um bichinho ou outro, entrando uma ganinha a mais. Foi aí que aí tu começa praticamente. Entrava numa mão e saía na outra, né? Exatamente, exatamente. Então foi já
foi alguns anos assim, mais no segundo ano, no terceiro ano do Grêmio, assim, que tu já começa a ter uma graninha a mais, né? E aí tu começa a desperdiçar um pouco mais. Aí o amigo liga, tem festa aqui, festa lá. Antigamente tu fala, cara, não tenho, entendeu? Ah, se tu tem, eu vou junto, mas no momento que tu começa realmente a ter a condição, né, de poder experimentar outras coisas, é isso aí, é o Eu acho que momento que também vai tem. muito da maturidade do jogador. Quando o jogador é muito jovem e ele vem Hum, do interior e ele vai pra capital e, porra, tu tá no Grêmio ali, na época acho com que era o certeza, Filipão, treinador, né? O com Zeca. certeza, Cara, tu trabalha com caras muito feras, então tu te deslumbra, né? É exatamente. natural, é difícil pra qualquer ser humano, começa a entrar dinheiro da noite pro dia, né? Como foi teu caso, assim, tu Exatamente. muito rápido, né? Com 16 anos, pô, difícil, né? O que passa na mente de um jovem, geralmente a maioria dos jovens até o dia de hoje, é o teu primeiro passo é tentar ajudar a tua família, tá? E aí quando tu acaba tendo esse recurso, tendo essa condição de ajudar a tua família, entendeu? Talvez não seja comprar uma casa primeiramente, porque no começo é algo difícil, né? Mas de poder ajudar a tua família, poder criar praticamente, né, meios de poder sustentá-los ou ajudá-los, cara, no momento que tu, entendeu? Conseguiu fazer isso, aí sim, aí tu fala, bom, isso aqui já, entendeu? Agora é a Era uma minha das minhas parte. prioridades, né? Agora é o momento de pensar em mim, entendeu? Agora é o momento de pensar em mim, que é a próxima parte, entendeu? Então, eu acho que é dessa forma. Então, no momento que eu consegui, falei, bom, hoje eu consigo ajudar meus pais, entendeu? Financeiramente, né? Dar uma condição melhor para eles e tudo mais. Bom, eu consegui isso, entendeu? Agora é pensar um pouco em mim. Agora é hora da gente chegar no Olímpico de madrugada e empurrar o portão. Que história é essa, cara? Conta que a galera quer saber disso aí, cara. Cara, chegou um momento assim do game que realmente a gente jovem começou. Eu tive a felicidade de cair na graça do Filipão, né? Naquela época. E o Filipão gostava muito de mim e apostou muito em mim. O Filipão apostou muito. Desde quando ele assumiu ali, que foi acho que em termos de foi dentro de 94, 95, acho que o Filipão assumiu. Ele caiu na graça, entendeu? Caiu na graça dele e ele realmente me deu muitas oportunidades, me dá muitas oportunidades sempre me colocando no banco, né? Ele, assim, dentro do processo, ele, cara, ele foi fantástico. Ele me deu tempo, entendeu? E me incluiu, né? Me incluiu, assim, quis me dar aquele gostinho de profissional, aquele gostinho de dinheiro, entendeu? O bicho entrando. Exatamente. Então ele, assim, eu caí na graça do Filipão, então isso foi fantástico, entendeu? Então, com isso, lógico, né? Com essas oportunidades, já houve uma renovação de contrato, né? E aí já tinha os bichos, né? Que eram dinheiros que eram praticamente pra gente, eram extras, né? Valores às vezes muito bons. E se a gente olhar para trás, assim, na época do Banguzinho, cara, a gente foi assim, um sucesso. O Banguzinho até hoje é Muito. Bah. lembrado, né? Sim. Até hoje as pessoas olham e falam, pô, o Banguzinho do Grêmio. Então a gente, assim, conquistava, né? A gente conquistava as coisas, a gente ganhava, entendeu? Era um grupo muito, muito bom. O Filipão trazia esse environment, né? Era muito bom, era um ambiente Eu acho que foi saudável. nessa época que surgiu essa questão da família escolar, né? Na época do Grêmio, né? Que a fama do Filipão era justamente de abraçar o grupo e ser o Exatamente. paizão da galera e os caras Essa se parte soltar, né? de manejo Gestão, né? de gestão dele era fantástica, do Filipão, né, cara? Ele era mais que um paizão, ele era um paizão, um avôzão, e ele sabia lidar com todos os tipos de personalidades dentro do Grêmio, né? E ele não era um cara que exigia, né? E ele conseguiu criar um ambiente que todos praticamente assim Todos se sentiam à vontade lá se com ele. sentiam à vontade, se sentiam em casa, né? E criou um ambiente onde todos eram amigos, né? A gente era muito amigo um do outro. A gente cuidava um do outro, entendeu? A gente lutava pelo outro. Então, ah, não era somente, estamos lutando pelo Grêmio, mas foi criado um ambiente que a gente cuidava um do outro. Vocês tinham uma amizade fora do CT, fora dos jogos, vocês
Eram bem amigos, iam jantar, essas coisas Cara, assim. Era uma amizade mais. algo assim que o Filipão, foi um ambiente que ele criou que praticamente a gente ficou muito próximo um do outro. A gente se conhecia muito. E, e se olhar assim pro Grêmio, né, os jogadores que vieram, todos vieram para agregar, né? O próprio Paulo Nunes, que veio do Flamengo, veio desacreditado e tudo mais, foi recebido de uma forma fantástica no Grêmio, né? Já estava um ambiente, já estava praticamente um pouco preparado. Paulo Nunes, aí veio o Dinho, veio aquele pessoal todo, então todos vieram para agregar, todos vieram para trazer algo, né? Já tinham passado, o próprio Paulo Nunes vem do Flamengo, então às vezes são ambientes diferentes, né? Jogadores que já tinham experiência em outros Em clubes, outros mas clubes ali se e encaixou. não se sentiram praticamente bem recebidos, né? Acho que o Paulo Nunes sempre fala disso, né? Que ele foi muito bem recebido no Grêmio, sempre foi, né? Foi, Foi acolhido aqui foi pela. acolhido, exatamente, foi acolhido de uma forma fantástica no Grêmio. E o Grêmio tinha, né? O Filipão criou esse ambiente. E, e no final das contas, quando o jogador se sente, qualquer pessoa se sente, ela se abre, né? É praticamente a pessoa se conecta, né? Praticamente aquele ambiente. E aí vira uma coisa de, como a gente fala, o Filipão não cobrava performance dos jogadores, né? O próprio jogador ele se exigia de si mesmo, né? E exigia do grupo, entendeu? Não era o Filipão que... Filipão não me recordo, o Filipão realmente, assim, brigar com o jogador, tu não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, nunca, entendeu? O grupo se exigia um do outro, né? A gente se cobrava, né? Os jogadores se cobravam um do outro, e é assim que criou o ambiente. Não foi por acaso, então, que se tornou um grupo multicampeão, né, cara? Tendo essa simbiose entre o grupo, tá louco, cara. Isso é muito difícil de se ver até nos dias de hoje, Difícil, né? Muitas difícil, vezes cada um luta pelo seu próprio interesse, né? E não abraçam o grupo. Ainda exatamente, mais em épocas de Instagram, de redes sociais, que a gente vive toda essa loucura, toda essa questão de exposição, né? Muito exatamente. difícil tu pensar no coletivo. E, pô, o Filipão, nessa época aí que o Grêmio foi multicampeão, tá louco, né, cara? Sem palavras. É fantástico. Então, voltando à pergunta que eu não esqueci, né? Você falou Eu de, já ia te de cobrar, né? empurrar os portões do Grêmio. Lógico que isso já foi já né? Eu já estava já praticamente num certo nível já, né? Segundo ano, terceiro ano já de profissional. E, e eu sempre fui considerado praticamente como um grande potencial do Grêmio. Naquela época, tu era uma das maiores promessas do Grêmio, né, cara? Exatamente, Do Rio Grande do Sul, até a exatamente. nível Brasil. Por que não, né? É, Foi alçado cedo e a bah. tal ponto que eu poderia, assim, né? Podia até empurrar o portão do Olímpico ali com o carro, Às 3 entendeu? da Falou, manhã ia cara, eu vou, entrar. tinha um segurança, né? Que estava fazendo o trabalho dele, estava totalmente correto, né? Naquela época, assim, cara, entendeu? Tu não vai entrar. Lógico que ele não poderia falar que eu não poderia entrar, porque ali era a minha casa. Naquela época nós morávamos na concentração do Grêmio, No né? alojamento No ali do alojamento Olímpico. do Grêmio. Então, lógico que ele não poderia me negar de entrar dentro do clube, porque ali era a minha casa. Eu não estava indo para um treino, Sim, sim. Tu né? morava ali. Eu realmente morava. Se eu não morasse ali, tudo bem. Talvez, ó, tu não mora aqui, entendeu? Tu não está autorizado a ficar aqui, tudo bem, mas eu morava ali. Então virou uma coisa assim de rixa, porque era muitas vezes. Era muitas vezes. Eu acho que ele, quando eu olhava assim, caramba, lá vem De ele. novo. Lá vem eles, lá estão vindo de Tá, e novo. quem eram os eles? Agora tu vai Ah, dedar teus amigos aí, cara. Quem é que ia pra noite e voltava empurrando ah, o portão do Olímpico de cara. madrugada aí? Cara, e geralmente as pessoas que moravam ali, né? Ali era eu, aí tinha o Gé também, Já. é, o Gé Fredo também, que sempre foi considerado também um dos, né? Muito promessa na época. Bah. Promessas do Grêmio também. O Carlos Alberto ainda não morava ali, mas era o pessoal mais da minha turma também. Uhum. O Éder veio depois, né? Também, lógico, nós dávamos nossas saidinhas também. O Éder, que é convidado do podcast aqui também, viu? Em algum lugar vai aparecer aí quando estiver assistindo. Também tem podcast do Éder aqui. O Éder vai contar toda a experiência dele jogando na Arábia Saudita, jogando nos Emirados Árabes. O Éder também, pô, o Éder jogou em Ah, Portugal, jogou o em Éder vários tem uma lugares. história É linda nosso também. convidado aqui também, viu, galera? Vai aparecer para vocês no momento. E quem mais? Não, bom, provavelmente eram os jogadores que moravam na concentração naquela época, né? Era o Emerson morava na concentração, Rodrigo Grau,
morava na concentração. Aí nós tínhamos tinha o Dega, tinha um grupo assim grandíssimo ali da concentração, né? Tinha o Funé, o Chay, lógico, o Chay de Porto Alegre, não morava ali. Mas nós tínhamos um grupo grandíssimo de concentração ali, né? O Polga veio depois, Anderson o Polga, baita Gavião zagueiro. veio depois. Gavião. Veio depois, né? Mas tinha uma galera ali que fazia um barulho. um barulho ali no Grêmio naquela época. E eu te perguntei isso aí também para tu falar da tua experiência negativa em relação às noites, Sim. né? Que é uma coisa que a gente não fica pra história, né? Tu é um cara hoje totalmente diferente, mas pô, galera, com 16, 17 anos, quem não fez besteira na vida, né? Então eu te perguntei isso para entrar na tua transição. Tu foi um cara que teve uma exposição muito grande no teu início do Grêmio. Exatamente. Uma promessa, uma coisa muito, cara, mídia, né? Naquela época não Sim. se tinha smartphone, coisa, mas muitas entrevistas, aquela coisa Exatamente. toda. E a partir daí que tu teve alguns Sim. altos e baixos, né, cara? Sim. Como é que foi esse período onde tu tava imaginando uma coisa muito alta e de repente a vida te levou para um outro caminho? Eu tô falando da vida, mas foi ele, tá, galera? E ele que gostava. Não, o que acontece é que, é como eu falei, em 3 anos, em 2 anos eu estava no Grêmio. Eu saí da várzea, né? Eu jogava numa várzea em Bagé, e em 2 anos eu estou no Grêmio, né? Numa sub-17, e passou mais dentro daqueles 2 anos eu já estou numa sub-20 do Grêmio, viajando para BH. Então, assim, tu vê que são coisas tudo rápidas. As coisas aconteceram rapidamente na minha vida. E naquele momento tu talvez não estivesse preparado, Não né? estava preparado, nem pensava. Sabe quando tu não tem tempo, assim, para se preparar, né? Para pensar, para refletir o que está acontecendo? Eu não tive esse tempo. Porque eu vim para um Grêmio, para um sub-17, passou um mês e pouco, eu já estou viajando já para a sub-20, que a sub-20 era um grupo. Muitos daquele grupo ali já iam ir para um profissional. Eu não tinha noção desses steps, né? Desses degraus para mim. Então, e aí daqui um pouquinho eu já estou no banco do Grêmio, entendeu? Eu não conseguia, eu era tão jovem que eu não conseguia entender a imensidão, sim, né, do clube, o tamanho do clube, entendeu? Eu não conseguia entender tudo isso, né? Até aquele momento para mim era somente jogar futebol. Entendeu? Eu não conseguia olhar isso. Lógico, isso era algo que me sustentava, entendeu? Né, que me ajudava, né? Mas não era, eu acredito, dentro daquela idade, não era algo ainda que eu pensava assim, conseguia olhar para 3 anos na frente. Aonde eu quero estar 3 anos daqui a 3 anos. Tu não tinha esse planejamento de carreira, né? Exatamente, entendeu? E eu não tinha. Nós morávamos tudo na caverna ali, nós somos de uma época que não existia empresários. Sim. Né? Não tinha empresário. Eu fui ter um contato com um empresário quando eu já estava com 21 anos de idade. Entendeu? Mas não tínhamos pessoas. A maioria dos jogadores vem de uma classe baixa, entendeu? De uma classe pobre. Né? E se desligam ainda da família, porque eles deixam a família e vêm para morar dentro da caverna, que a gente chamava, E é muito né? cedo isso aí, Do né, cara? No alojamento. teu caso foi com 16 anos, mas 16 cara, anos. tem meninos que hoje saem do ninho que a gente brinca, o ninho dos pais, né? E os caras vão para alojamento de clubes com 13, 14 anos. Exatamente. Claro, tem a Não, questão hoje em dia legal, né, de ter um responsável, mas, cara, às vezes desmamar cedo, assim, é um processo que alguns não têm a questão de assimilar, né, cara? Não, com certeza. E ali eu nós tivemos apoio de ninguém, né? Eu acho que na minha época também não existia sempre clubes grandes, como geralmente sempre tem os departamentos, mas nem todos os departamentos funcionavam, entendeu? Tem um dentista, tem um psicólogo, tem sei que mais, tem nutricionista, mas eu nunca sentei com um nutricionista, eu nunca sentei com um psicólogo, eu nunca sentei, entendeu? Com orientação naquela época, precisa ir no dentista. Então a gente fazia tudo praticamente quando sentia dor no dente. Aí tu ia para um dentista, mas nós tínhamos praticamente um dentista à disponibilidade, né? Então nós tínhamos muitas coisas na nossa disponibilidade que a gente não sabia, então a gente não tinha orientação, a gente não tinha uma ajuda em nenhum sentido. Nós tínhamos tudo isso, mas não tinha uma orientação, cara, usufrui disso, usa isso. Tu tinha a tua disposição, mas acabava não usando, né? Era essa Exatamente. o cenário da época. Exatamente.
E tu vê que hoje o jogador, cara, ele tem muito disso à disposição e a coisa tá mudando em relação ao teu tempo, né? Que em 95, 6 ali Hum, naquela época, se tinha hum, isso à disposição e não se utilizava. sim, Hoje exatamente. tem uma corrente muito forte, cara, que o jogador ele não é somente um jogador de 90 minutos, ele é um atleta. Ele tem que se Perfeito. cuidar, ele tem que ir lá fazer Exatamente. fisioterapia, ele tem que dormir bem, tem que cuidar Perfeito. bem da alimentação. Isso é uma coisa Perfeito. que, cara, o futebol tá exigindo muito hoje, né, cara? Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso faltava naquele tempo, né? Tinha, entendeu? Mas uma das coisas a gente não sabia, entendeu? Do que a gente tinha. E, e nunca foi assim, ó, senta aí, Márcio, entendeu? O que acontece é o seguinte, tem à tua disposição todos esses recursos. Esses recursos podem te ajudar, entendeu? Vai, vai te ajudar no teu crescimento, né? Eu nunca, na verdade, tive praticamente né, pessoas que pudessem. Eu acho que, Te orientar nesse eu sentido, acho que assim. naquela época se preocupava muito mais, não sei se mudou muito, mas se preocupava muito mais com o jogador do que com a pessoa, entendeu? O que nós queremos formar aqui, entendeu? Nós queremos formar, lógico, é uma intenção do clube de formar jogadores, mas o que está por trás de um jogador, entendeu? É um ser humano, é uma pessoa, né, que precisa de ajuda, que precisa de orientação. Eu acho que se o clube naquela época tivesse tudo, né, que tinha os recursos, mas utilizasse esses recursos, porque às vezes um menino de 16 anos não pode decidir sobre isso. Ele não tem como decidir, ele não tem como pensar, entendeu? Para daqui, talvez um pai consiga falar para um filho de 16 anos, filho, vai por esse caminho, entendeu? Talvez não consiga mostrar para ele, né? Ainda ele não, né? Fala, cara, não precisa mostrar para ele, mas vai por esse caminho, vai por essa direção. Essa orientação a gente vê que muitas vezes o atleta que tem potencial e acaba não estourando, pelo menos diante daquilo que a Sim, gente se imagina, assim, quando sim, bah, o cara é fera dentro de campo, às vezes falta orientação e ele perde as oportunidades por isso, por achar que a vida é exatamente. de um caminho e, cara, a vida é Exatamente. maluca, né, cara? Então nos faltava isso de utilizar esses recursos de orientação. Só usa isso, cara. Entendeu? Para te ajudar a tu conseguir os teus objetivos e tudo mais. Então não tinha esse entendimento, né? E lógico, às vezes precisa de pessoas que te ajudem a tu Tomar essa ver, decisão e tu enxergar totalmente aquilo. Então a gente não tinha isso naquele período. E isso, eu acho, muitos atletas, né, acabam se perdendo, que foi do meu caso, né? isso acarretou na tua saída do Grêmio. Tu foi emprestado, tu foi pro interior de São Paulo ou tu foi direto pra fora? Ah, Porque tu jogou fora também, né, antes de ir pra Índia o que aqui. aconteceu no meu primeiro ano profissional, como foi as coisas? No meu primeiro ano de profissional, o Grêmio me emprestou pro Japão, que foi onde um clube do Japão fez uma parceria, que foi Fujitsu Kawasaki, Uhum. Kawasaki Frontale, eles mudaram alguns nomes agora. O Grêmio fez uma parceria com o time do Japão e eles e a parceria de enviar Atletas do clube pra lá. atletas e nessa não somente atletas, mas também staffs, né? Que aí foi o caso do Zeca. O Aham. Zeca foi também. Que foi um período onde ali o Grêmio encerrou um ciclo. Naquele período. O Grêmio, meu primeiro ano geral, o Grêmio encerrou um ciclo. Que aí o Filipão saiu, foi Isso em pro Jubiluata. 96 ou 7? Isso em 96, eu Nove... acho, Sim. 97. O Filipão acabou o ciclo dele. O Filipão foi pro Jubiluata. Uhum. E aí abriu essa parceria com esse clube do Japão com o Grêmio, de enviar jogadores e também staffs, né? Pro Kawasaki Frontale. E Uhum. nessa ida desses jogadores, né? Nessa parceria, eu fui um dos jogadores, o Scheid foi o outro. Fui eu, o Scheid e o Zeca, os Sim. três. O Zeca foi de auxiliar, foi O de Zeca foi treinador. treinador de goleiro Treinador de goleiro. naquela Ah, época. legal. Porque o Filipão saiu, foi pro Jubiluata, Uhum. e aí eles precisavam de um treinador de goleiro. E aí o Zeca, com o joelhão podre dele mesmo assim, falou: Cara, eu tô dentro, eu vou. Aí o Zeca foi e ficou nós três, Pô, né? tinha um time, pelo menos contigo lá na frente e o Chad atrás. E naquela época tinha o Betinho, né, que foi um grande jogador do Palmeiras na época. O Betinho já estava lá há anos, já no Japão. Uhum. Então éramos nós quatro, nós éramos nós três e tinha mais um jogador da seleção da Nigéria, Mutari, uma coisa assim, também Porque, junto a esse grupo. porque nessa época eu acho que se eram, acho que devia ser 3 vagas, não sei se ainda se Hum, mudou ou não, mas eram 3 vagas de estrangeiros e uma hum. para jogador africano. Não sei se lá no Japão era assim também. O Japão naquela época poderia jogar três estrangeiros.
Hoje tem alguns países Poderia que ter são assim, 4 estrangeiros e poderia jogar 3 Ah, sim. naquela época. Essa. ah, é, hoje em dia existe esse, né? Em Pode alguns jogar países, né? 3 estrangeiros pode usar um asiático, né? Um jogador do mesmo, né? É asiático, desculpa, falei africano, mas não é Não asiático. asiático, É, pode trazer um jogador dependendo. do mesmo continente, né? Sim. E quando tu chega lá no Japão, cara, qual foi a maior diferença entre estar aqui e estar lá? Tu foi sozinho? Demorou pra te Cara, adaptar? Foi tranquilo? eu não conseguia assim enxergar muito, assim, entendeu? Foi uma mudança, Tu não né? tinha noção ainda também Não naquela tinha época. muita noção ainda, entendeu? E sair daqui do Grêmio, lógico, foi uma mudança financeira muito boa, né? Eu vi com bons olhos porque falei, cara, é uma mudança de vida pra mim, né? Porque o Grêmio eu não recebia tanto naquela época, né? Porque eu me recordo, eu ganhava acho que 5 salários naquela época no Grêmio, quando eu tava já ali né, em cima e, lógico, alguns bichos, coisa assim, lógico, os valores subiam mais, mas a proposta do Japão, né, a qual fui ganhando, foi um valor muito bom, né? Muito interessante. Eu fui, na verdade, cara, é uma mudança de vida para mim Sim. Foi no mais pela Japão. oportunidade Pela do que. oportunidade do que para tentar realmente. Cara, falei, cara, se eu não conseguia ver. ah, cara, o Japão, o jogador for pro Japão e conseguir se destacar lá, cara, de 10 ele vai ganhar 100, entendeu? Então eu não conseguia olhar dessa forma, entendeu? Profissional, né? Eu não conseguia ver praticamente ver dessa forma, né? E aí fui pro Japão, tive um ano lá praticamente no Japão, o Chad acho que ficou 2, 3 anos, eu tive um ano no Japão, aí a competição era muito grande, porque eu tinha que... Os japoneses tinham grandes dificuldades defensivas, então o Chad estava certo. O Chaidão estava certo no time, entendeu? E aí a briga era entre eu e o Betinho. O Betinho já tinha uma história Já era um fantástica. craque na época. Ex-Palmeiras, é um craque. Tinha vindo de um clube do Japão também, onde ele tinha feito história. Então era um cara muito conhecido. E o outro que eu também era um jogador da seleção da África, da Nigéria, entendeu? Um africano. Ia para a seleção principal da Nigéria. Difícil, difícil pegar Cara, vaga era uma nesse time. competição fantástica. Fantástica, entendeu? Mas eu acho que, mesmo assim, acho que eu poderia ter rendido muito mais, poderia ter. Só que, novamente, eu não estava preparado, entendeu? Eu não estava preparado para aquele desafio e acabei olhando mais para o lado financeiro do que para um lado de. Não chegou a planejar a carreira, assim, se era o momento Exatamente. ou não, se E estava não olhei pronto. para um lado carreira, entendeu? E aí eu fiquei praticamente um ano no Japão e depois eu retornei. Pro Grêmio. Aí quando eu retornei, eu fui emprestado para o União São João de Araras. Que aí o União São João de Araras estava caindo naquele período. Deu, mas mesmo assim acabei tendo algumas oportunidades e tudo mais. E lógico, quando cai num clube com uma situação dessa, entendeu? O clube está praticamente totalmente estruturado. União São João de Araras naquele momento. Aí eu falei, cara, o negócio já tá caindo mesmo, entendeu? Vamos aproveitar aqui. Vamos fazer algumas festas aqui, pô. Interior de São Paulo lá Interior de São é Paulo, terra festa fértil, hein? direto, cidade universitária e tudo mais. Aí eu ajudei o time a cair naquela época. Tu Não, eu foi não pra ajudei o time a ajudar, cair, não. mas eu não colaborei. Entendeu? Eu não colaborei em nenhum momento para ajudar o time a sair daquela situação. E aí eu voltei pro Grêmio. Quando eu voltei pro Grêmio, já tá praticamente no final de ano. Aí ia começar o ano. E aí apareceu o Evandro Brito, Uhum. né? O Evandro Brito, o Grêmio estava bem interessado no Evandro Brito naquela época. Era um atacante também, praticamente comigo. E aí acho que eles colocaram na balança, né? Eles colocaram na balança e aí, Evandro Brito ou Marcinho? Só que eu falei, cara, Sabiam do teu histórico, eles né? falei, cara, o Marcinho precisa de enviar ele para alguns lugares ainda para ele poder, entendeu? Ver as realidades, entendeu? Ver as coisas lá, ele amadurecer para depois, de repente, futuramente retornar novamente. Porque eles continuavam a me ver ainda como potencial, né? É aí que tu para na Índia ou ainda tem outra parada Não, antes? aí eu fui para o que aconteceu? Os empresários do Evandro Brito ah, colocaram o Evandro Brito aqui. E dentro dessa negociação, eles exigiram que eles pegaram um clube em Uberlândia,
Cidade fantástica, linda. Imagina. Pô, coisa linda, calor todo Imagino. dia. Então aí festa todo dia. Final do Churrasco dia é uma todo geladinha. dia. E aí eu fui pro Uberlândia, entendeu? Porque os empresários do Evandro Brito colocaram o Evandro Brito no coisa e falou, pô, não tem alguns jogadores que possam nos ajudar lá no Uberlândia? E sim, aí fui eu, acho que foi o Gé foi. E aí foi um grupo muito grande do Brasil, porque os empresários do Evandro Brito eram de Pelotas, coisa assim. E eles pegaram o Uberlândia, entendeu? Pegaram o Uberlândia e aí eu fui nessa leva. Lá fui emprestado pro Uberlândia. Aí eu Conseguiu ajudar em alguma fiquei coisa ou 6 meses, que nada. só no consumo de álcool tu Cara, ajudou? Uberlândia é muito quente. Cidade quente, calor todo dia, festa todo dia de segunda a segunda, entendeu? E mulheres lindas cara, a gente, Jovem, jogador. cara, churrasco todo dia praticamente, porque é tudo gaúcho, cara. Bah, Tudo gaúcho, acaba aí, gente. todo dia uma carninha. Nós morávamos bem assim, um prédio muito bom e tudo mais, com toda a estrutura. Cara, era todo dia churrasco, todo dia cerveja, todo dia festa. E aí era um período, era me ter ficado um ano lá, acabei não ficando um ano, retornei para Porto Alegre na metade do ano. E aí sim, aí já foi de Uberlândia ali, eu acabei indo para o segundo semestre para o Brasil de Pelotas, emprestado para o Brasil de Pelotas, que foi um dos piores, naquela época, Naquele assim, período lá. naquele período foi traumatizante. Tá brincando, cara, por quê? Porque o clube, pô, naquela época o Brasil de Pelotas era só torcida, entendeu? Em termos de estrutura era zero, nós treinávamos em campos ruins no Brasil de Pelotas, o vestiário era praticamente como se tu entrasse como é que se chama, Kid? Numa caverna, Aham. entendeu? Como tu entrava numa caverna, o vestiário tudo fechado, escuro, entendeu? As condições era coisa, aí chegava no final de semana, cara, a torcida lotava, era uma pressão do Bah. caramba, entendeu? Mas em termos de estrutura, condições, salário, a gente não recebia, cara, não recebia. Tanto que eu acabei o meu período no Brasil de Pelotas, os caras me deram promissórias. Meu Deus, cara. Eu, na verdade, paguei, né? Paguei para jogar no Brasil de Pelotas. E aí foi bem traumatizante ali para mim, porque foi ali num momento ali, para mim foi um momento que eu comecei meio a acordar, entendeu? Entendeu? Realmente esse trauma foi onde assim foi um momento onde eu comecei a abrir meus olhos, falei, opa, aonde eu tô, entendeu? Tava no Grêmio, entendeu? E Tu tinha uma projeção no Grêmio, daí tu rodou em clubes fui pro pequenos e não Japão, conseguiu. fui pro União São João de Araras, que era um brasileiro naquela época, e aí fui pro Uberlândia, até ali tal coisa, daqui um pouco caí no Brasil de Pelotas, que, cara, entendeu? Horrível, assim, um Brasil de Pelotas naquela época, lógico, era um clube já considerado um certo nome, né, tudo mais, mas as condições eram praticamente iguais a um Guarani de Bagé naquela época, entendeu? Sim. E se tivesse que escolher, eu falei, cara, eu vou pra Bagé porque pelo menos eu tô em casa, entendeu? Porque em termos de estrutura é praticamente a mesma coisa. Mas o lado bom disso é que nesse momento a ficha caiu, né? Tu conseguiu Exatamente. entender que, cara, eu tô com uma carreira na mão e não tô conseguindo Exatamente. performar e não tô conseguindo viver, né? Foi nesse Foi período no aí do momento Brasil. aí que eu comecei a abrir meus olhos, falei, opa, o que que tá acontecendo, entendeu? Foi o momento que eu comecei a olhar pra mim, Uhum. né? Aí eu comecei a olhar, falei, pô, oportunidades apareceram bastantes. Aí eu comecei a olhar pra mim e falei, cara, o que que tá acontecendo? Né? E Tu sabia que tinha qualidade, mas não tava conseguindo ter uma carreira legal. não conseguia me Estabilizar, sim. né? Não conseguia me estabilizar. Né? Aí eu comecei a me questionar o que realmente estava acontecendo, né? E aí o grande problema que, cara, acontece muito com os jovens de hoje, né? Tempo eu tava conversando sobre isso também com um amigo do futebol. O grande problema é que muitos jogadores às vezes saem do clube grande e ele cai no clube pequeno. Cara, é uma mudança drástica, entendeu? E o que acontece no Brasil é que quando o jogador está rendendo, ele tem ele tem respeito, entendeu? Mas quando o jogador não está rendendo, ele não tem respeito. Então tu tá aí de um Grêmio e aí tu vai pro clube pequeno e tu não tem o respeito. E tu acostumado com aquela procura, aquele respaldo e chega no pequeno não tem nada. Exatamente. Foi um baque, né? Porque o tratamento num clube grande é um tratamento VIP também, entendeu? Tu tá num clube grande é tratado que nem um, entendeu? Semideus. É um semideus.
tratamento top, todo mundo praticamente te servindo. E aí tu vai pro clube pequeno, cara, entendeu? Tudo bem, não tem nada de tu sair de um clube grande pro clube pequeno. Só que o tratamento muda totalmente, cara. Tu tá acostumado com o bem bom e aí tu prova Tu umas vai para um coisinhas clube não e tão... tu não tem nenhum respeito, entendeu? Se tu tivesse pelo menos, bom, o clube não é um clube pequeno, mas é um clube que respeita, entendeu? Aí tu não tem nenhum respeito, praticamente dos caras, às vezes tu não recebe, a estrutura, por estrutura não tem problema, porque a maioria dos jogadores às vezes vem também de clubes pequenos, tudo mais, acaba chegando no clube grande. Eu acho que não é o, e eu acho que até ele vindo daquele clube ir pro clube grande, ele tem um respeito, onde para ele poder chegar, né? Que é onde ele conseguiu aquele respeito, aquele reconhecimento e foi pro clube grande. Só que a coisa, quando ele sai do clube grande, ele vai para um clube às vezes que é desconhecido. Cara, os caras não. E aí tu não consegue render. E aí os caras não te respeitam. Aí... Sabe que eu concordo muito contigo, porque eu vejo também muito assim, ó, o menino quando ele faz toda a base dele num grande, num Grêmio, num Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, enfim, e ele sai desse grande e vai pro menor, cara, ele tem muita dificuldade. Com Só que o certeza. contrário talvez não seja tão válido, porque quando o jogador ele trilha toda a carreira dele no pequeno, na Sim, base, ali sim, num clube pequeno, sim, sem estrutura, sem sim, nutricionista, sim, talvez alguma dificuldade, sim, ele ganha muito mais casca para sim. ir pro clube grande e aí sem performar. Eu prefiro, se eu pudesse escolher um caminho para um jogador seria esse, performa no pequeno e vai pro grande numa... Mas é exatamente isso, porque o que que o jogador ele, o que que ele procura? O reconhecimento, né? Que aí vem um pouco dentro do respeito também, entendeu? É o reconhecimento. E eu acho que quando ele começa ou o clube, né? Vamos dizer o clube, ele começa a olhar aquele jogador com potencial. Então ele é tratado. Ele está num clube pequeno, mas ele é tratado de uma forma diferente. Uhum. Ele é tratado com cuidado, Sim, com respeito, entendeu? Por quê? Porque o clube está vendo ele como um um possível, ativo de possível venda, né? uma possível venda futura, entendeu? Então ele é tratado bem, né? Ele recebe, entendeu? Ele recebe. Tu sabe que isso que aconteceu contigo, eu vejo que como experiência de vida foi uma coisa muito maravilhosa. Para tua formação de enquanto cidadão, homem, caráter, às vezes tu provar do filé e tu provar do angu, cara, isso aí traz uma casca de vida que eu acho sensacional, cara. O grande problema disso, Guilherme, é que tu tem estrutura psicológica, aí que tá, entendeu? Porque a gente vê grandes craques às vezes saindo de clube grande e ir pra clube pequeno. Cara, tu fala assim, o que aconteceu com esse cara? Por quê? Porque aí vem o psicológico, cara, entendeu? Então, essa estrutura psicológica que acaba praticamente, muitos jogadores acabam encontrando a derrota, entendeu? Ele não consegue ser o mesmo, Uhum. entendeu? Porque, como eu falei, o jogador, ele quer ser reconhecido, entendeu? Ele precisa de apoio, entendeu? E quando ele sai dali, ele vai para um clube pequeno, os caras desrespeitam. Ah, vem do clube grande. Ah, tá fazendo corpo mole, entendeu? Ah, entendeu? Não leva a sério. Tá pensando que tá no clube grande, aqui tá no clube pequeno. Então, o que que acontece? Começa a acontecer uma desvalorização, entendeu? Na verdade, para ser o contrário, entendeu? Era para dar um passo para trás para dar três para frente. Ele acaba dando um para trás e depois vai regredindo mais ainda, né? Exatamente. E aí, isso que acaba acontecendo com muitos dos jovens. Entendeu? O jovem acaba saindo do clube, às vezes, grande, entendeu? E indo para o clube pequeno. E aí existe todo esse. Ele acaba encontrando todas essas barreiras, essas dificuldades, entendeu? E a gente sabe, às vezes, por exemplo, se vai para o interior aqui, o pessoal às vezes é meio grosso, entendeu? Ainda mais para nós aqui gaúchos, cara, aqui o bicho O pega. pessoal é grosso, entendeu? E às vezes são clubes que são praticamente bancados, né? Que são por Os um dono empresários da só. região ali, Um né? empresário da região, tudo mais, e o pessoal é meio bruto, entendeu? É meio grosso. Eu tô pagando, tem que fazer, entendeu? Infelizmente, o jogador ainda é tratado como um funcionário, às vezes, de uma empresa, de uma companhia, o jogador, entendeu? Né? Eu tô pagando, tem que fazer. Mas o futebol ele é diferente. Esquece muitas vezes também do fator humano do jogador, né? Hum. Aqui acontece muito de jogador não performar em determinado clube. A primeira coisa que se fala é o salário, né? O Exatamente. cara ganha 100 mil por mês, Sim. ganha 200 mil por mês. Ainda que a realidade do futebol, quem ganha isso é um número muito pequeno. Muito pequeno. Jogadores em 98, talvez, por cento, eles ganham até acho que 5 salários mínimos, é uma coisa assim. Tem uma estatística bem legal. Então a primeira coisa que se fala aqui é o salário, né? Se esquece que o Renato defende muito isso, né? Que o jogador ele é um ser humano, ele não é um robô. Exatamente. Se o cara se lesionar por excesso,
É algo muito Exatamente. prejudicado, o clube sai muito prejudicado, né? Então Exatamente. tem que cuidar primeiro do ser humano para depois do jogador, né? Perfeito. E quando se vê de fora, parece que o Tá. jogador é... Mas exatamente, aí quando tu vem para um clube pequeno, entendeu? Eu acho que o jogador está disposto a recomeçar, a ir para o clube pequeno e fazer, cara, entendeu? E eu acho que ele abre os olhos ali, fala, cara, eu vou recomeçar novamente, entendeu? Eu vou dar o meu melhor, entendeu? E só que o cara encontra uma grande uma grande dificuldade. Ele vai para um clube pequeno onde ele fala assim, cara, não tem às vezes a condição perfeita, entendeu? Para treinar. Eu acho que Os alguns campos ruins, os estrutura... caras já começam a te olhar às vezes diferente, vem do clube grande, entendeu? Às vezes tem o próprio treinador, a comissão técnica. Então os caras, a expectativa deles é muito grande. Só que às vezes eles têm que olhar às vezes pro jogador, para esse lado humano. E às vezes falta isso, porque o cara fala, bem, entendeu? Tá fazendo corpo mole. Às vezes a própria comissão técnica, não quer isso, não quer aquilo, não quer fazer e tudo mais, mas não é, cara. Tu tem que procurar entender o jogador, né? Tem que tentar entender o ser humano. O cara tá passando por um. Tá vindo num clube grande, tá vindo num clube pequeno. Ele abre mão de dinheiro. Mas ele ganhava 5, hoje ele tá ganhando 1. Eu acho que não existe problema nisso. Entendeu? O grande problema é o jogador vir para um clube pequeno e ele não ser tratado de uma forma, entendeu? Que ele, né? Qualquer um merece, né, cara? De uma forma Acolhedora como ele tinha no grande, que acolhedora. ele tinha moral e aí não... Aham. Exatamente. E eu acho que quando se ele receber isso, entendeu? Tudo bem, eu acho que o jogador consegue ainda, entendeu? Consegue ficar de pé novamente, consegue, mas a maioria dos jogadores acaba ali praticamente não Sim, voltando. Se saiu do clube grande, foi pro clube pequeno, se vê, não consegue. Eu acredito muitas vezes pelo lado psicológico. sim. Tem uma frase bem legal do Klopp, né? Que ele fala que ele sempre foi um jogador de terceira divisão, Hum, mas ele sempre teve uma mentalidade de um jogador de primeira divisão. E aí ele diz assim, por isso que eu joguei minha carreira inteira na segunda. Tem uma frase que, se eu não me engano, com sei, essas palavras, mas é sei, algo nesse sentido, né? Então, sei. quanto a mentalidade faz o jogador sair de um devido patamar e chegar num patamar muito maior, né? E eu queria te perguntar uma coisa. Tu acha que tu encontrou esse acolhimento que em determinado momento a gente citou aqui? Tu encontrou esse acolhimento lá na Índia? Que pra quem não sabe, galera, esse cara aqui, eu não vou, não é mentira, não tô forçando. Esse cara é o Pelé da Índia, sem arreganho. Ele chega na Índia, ele joga no maior clube de lá, e ele vai nos contar isso agora. Conquista vários títulos importantes, um mercado que até então para nós brasileiros em termos de futebol praticamente não existia na época, né? Hum. E ele se torna o maior jogador da história do país. E eu não tô forçando. Conta pra nós essa tua experiência na Índia aí, Barreto. Bom, eu acho que o começo de tudo, para mim, foi justamente isso, eu ter passado por todas essas situações no Brasil, né? Brasil de Pelotas. Aí eu fui para A2 em São Paulo, né? Esqueci do nome do clube. Em São Paulo, retornei. E eu vendo a época que o jogador ele tinha um passe vinculado. O meu passe era vinculado ao Grêmio. E nesse processo aí, lógico, já tinha acontecido muitas coisas na minha vida, né? Já tinha aberto os olhos, né? Tava procurando uma mudança, né? Tava procurando uma nova oportunidade. E nisso aparece a oportunidade para a Índia para mim, entendeu? E aí eu já tinha visto já, entendeu? Lógico, eu via para mim voltar para um clube grande seria algo praticamente muito difícil, né? Porque aí eu já tô no A2, né? E aí tu tá num período também que já tá questionando, tu já tá te questionando se a tua capacidade, entendeu? Aonde tu pode chegar e tudo mais, tu já não consegue mais ver, tu vê um clube grande como algo praticamente impossível, né? E aí tu começa a ver a tua realidade, né? São clubes pequenos e tudo mais. Será que eu quero Meus ficar clubes nisso ou não? pequenos era Uberlândia, onde eu praticamente não recebi, foi quebrado um contrato. O próprio Brasil O também, que Brasil era de um time Pelotas, grande, né? onde eu fiquei 3, Mas 4 meses, tinha contrato 6 meses, não recebi nada. Entendeu? Aonde a minha outra realidade também, na A2 foi uma loucura, cara. Entendeu? Machuquei meu tornozelo, fiquei 3, 4 meses sem receber. Recebi, o time, graças a Deus, não caiu, entendeu? O time não caiu, recebi 5 cheques. Eu sem falei fundo. assim, não, cara, isso aí foi um milagre.
Eu falo pra todo mundo, isso aí foi um milagre. Porque foi um período que eu já tinha casado, entendeu? Já tava com a minha filha. E, nesse time da A2 lá, me esqueci o nome agora, o time tá lutando pra não cair. O salário tudo atrasado. Aí o que o jogador pensa? Cara, se o time cair, não vai receber nada. Se o time, se o time não cair, tem a possibilidade de receber. Graças a Deus, cara, a gente perdendo um jogo no primeiro tempo e ganhamos o jogo no segundo tempo. Ah, glória. É, bom, possivelmente vamos receber. Quando eu entrei na sala do coisa, o tratamento muda, né? É como se tivesse ganhado um título. O cara falou assim, cara, gostamos, foi bem e tudo mais, vamos ficar em contato. Blá, blá, blá. A gente vai dar 5 cheques predatados naquela Ai, época, ai, né? ai. Um para cada mês. Eu falei, cara, Adeus, né? Não vou ganhar isso aí de jeito nenhum. adeus. Eu falei, cara, não, tudo bem. Tu vai falar o quê? Entendeu? Peguei os 5 cheques predatados dos caras. Eles falaram assim pra mim, cara, esses cheques todos vão ser compensados. Eu falei, tudo bem. Acredito em vocês. Cara, tu acredita que esses 5 cheques foram compensados? Tá brincando, cara. Eu voltei para Porto Alegre, foi um período que eu fiquei em Porto Alegre, que aí eu tive essa lesão de tornozelo, eu ainda pertencia ao Grêmio, fiz a minha recuperação no Grêmio e tudo mais. 5 meses, os 5 meses até o último mês, esses cheques compensaram. Tu tá brincando, cara. 5 cheques compensaram ali. E aí, voltando ao assunto, eu começo a olhar para toda essa situação. Falei, caramba, cara. Eu falei, o Brasil não tem condição. Entendeu? Tô casado, com a família. Já tinha filhos nessa época ainda não. Já tinha a Natália. A Que é a Natália tua tinha mais nascido velha. há pouco tempo, que é a mais velha. O Falei, homem cara, tem 4 filhos, gurizada. Não tinha TV em casa nessa época aí. não, Maria, 3 deles foram na Índia. E não tem nada pra Pô, fazer mas na Índia, né, eu cara? ia dizer, pô, na Índia vai fazer o quê, Ah, cara? Eles deviam proibir ter filhos lá, né? Bah. Devido à população, né? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mas e aí eu já tava com uma perspectiva diferente, eu tava querendo algo diferente pra minha vida. Entendeu? Já comecei a olhar pra minha carreira. Entendeu? Cara, preciso estabilizar minha carreira. Nesse ponto, tu começa a ter mais maturidade pra lidar com a tua própria... Exatamente. Aí eu começo a pensar em carreira. Foi o momento que esses momentos foi o momento que praticamente meus olhos se abriram. Tu te acordou pra essa Eu realidade. acordei pra essa realidade. Quantos anos tu tinha na época, Zé? Cara, tinha 20, 21 para 22 anos. Tu vê, isso que é muito legal no futebol, né? Muito legal, enfim, modo de falar, né? Mas, cara, a maturidade, ela vem em diferentes idades, né? Pra determinados jogadores. Tem jogador que, cara, a maturidade vem com 17 anos, o cara é totalmente focado, Incrível. ele treina, ele come Incrível. bem, ele dorme bem, ele não... Exatamente. Claro, no momento de lazer vai fazer o que ele gosta, mas não é aquela Exatamente. coisa que consome ele. E tem jogadores que, cara, a carreira chega no ápice de desempenho, de maturidade, perto dos 33. Tem cara que com 17 tá voando e com um Exatamente. cara que com 33 ele tá bem, cara. Que loucura, né? O futebol, ele Exatamente. proporciona isso, né? Cada um tem o seu timing de maturidade, né? Exatamente. E aí apareceu da Índia, né? Apareceu essa oportunidade pra mim, da Índia, só que eu ainda era vinculado ao Grêmio. Precisava do ok do Grêmio Aí pra eu poder... pensei, cara, o Grêmio nunca vai me liberar pra Índia, entendeu? Porque o Grêmio é aquele, entendeu? Não estamos usando ele, mas, entendeu? Tinha 21 anos de idade. Não te quero, mas se eu te vender, eu quero teu dinheiro. Exatamente, entendeu? Como é que eu vou? Porque já tinha aparecido uma pequena proposta para mim aqui na América do Sul e o Grêmio já tinha negado, entendeu? Aí eu pensei, cara, pra Índia, entendeu? O Grêmio não vai me liberar. Só que dentro daquele ano entrou uma nova lei. Acho que foi naquela época, acho que foi a Lei Pelé. A Lei Pelé ali em 90, isso é 98, 99, deve ser. Exatamente, aonde aonde eu fiquei solto eu fui para esse time lá da A2 em São Paulo e quando o Grêmio não pediu praticamente O teu retorno. o meu retorno da federação, né? O retorno dos meus coisas para cá. Na época do passe, acho Do que passe, era, né? não Sim. retornou o meu passe para cá, para a federação. Então, na nova lei, se ficasse mais de 3 meses, o jogador poderia ficar livre. Foi aí que tu tive. Foi aí que encaixou, entendeu? Apareceu essa oportunidade da Índia pra mim. Quer ir pra Índia? Eu falei, cara, eu não sei nada de Índia, entendeu?
Eu não sei nada de índio e tudo mais, mas, lógico, Sabia falar inglês nessa época, não? falava nada de Nada. inglês, não falava nada, não sabia de nada, não sabia. Adaptação é mais difícil, né? Conheci um pouquinho de Índia porque eu já li um pouquinho, entendeu? Assim, sobre Índia, conheci algumas coisas da religião, ah, né, do hinduísmo, conheci algumas coisas assim relacionadas a isso, mas sabia, naquela época, né? Existia computador e tudo mais, então para mim era, o que eu sabia era através de livros. E aí, como deu certo essa questão do passe, do Grêmio liberou e eu recebi essa proposta, precisava de um atacante para a Índia e eu falei, cara, eu tô pensando nisso, né? Eu tô pensando numa nova oportunidade, eu tô pensando Um recomeço, um num start over do zero. recomeço. Cara, para mim seria bom. Vamos lá ver, entendeu? Não custa a gente ir lá ver. Vamos lá ver e se, se realmente o lugar for bom, entendeu? Talvez seja um período para recomeçar novamente a minha carreira. E, e aí eu fui, cara. Aí eu fui. Eu costumo muito falar que eu tive a felicidade de cair no lugar certo, né? Na hora certa, mas eu também era a pessoa certa, porque eu queria, né? Já era um momento onde eu queria. E aí eu caí no Mohun, que, como tu citou, é um dos maiores clubes da Índia. É um clube nacional, é um Flamengo. É um Flamengo da Índia. Ele fica onde lá? Qual é a cidade? O Mohun é em Calcutá, E é lá que tem aquele estádio, né? Que é o maior, um dos maiores do mundo, né? o Salt Lake. É, Que é ele onde jogava lá. a capacidade do Salt Lake era de 120 mil pessoas. Nossa Senhora. A capacidade de 120 a 150, alguma coisa assim. Era. Agora diminuiu, né? Por questão de segurança. Mas aí eu caí no Morro Bagã, né? O Morro Bagã hoje tem torcedores de toda essa parte do... É um Flamengo, tem torcedores de todas as partes do mundo, né? Tu ir para Inglaterra, tu for para os Estados Unidos, tu for pra qualquer parte do mundo, tu vai ter torcedores do Morro Bagã, né? E aí eu tive a felicidade de cair nesse clube do Morro Bagã lá. E E aí aconteceu comigo, eu já estava vendo as coisas de uma forma diferente, olhando de uma forma diferente. Eu queria, falei, eu quero, né? E aí eu chego na Índia, lógico, né? Um país diferente do nosso, né? Meio desorganizado, né? Meio? Meio desorganizado, assim, uma cultura diferente, lógico, leva aquele um pouquinho choque cultural no começo, até tu ter a conexão com as pessoas, né? No momento que tem a conexão com as pessoas, faz assim, cara, é terra. O indiano, ele me parece um povo, assim, pela experiência que eu tive, que foi através, né, das nossas conexões lá de uns tempos pra cá. O indiano, ele é um povo muito receptivo, né, cara? Ele gosta de te servir bem, Fantástico. assim, né? Eu vejo assim, eu relaciono muito dinheiro muito parecido com o brasileiro, né? Ele te recepciona, ele te recebe muito Ele é bem. um bom anfitrião, né? É ótimo anfitrião, ele te recebe muito bem, cara. Ele te recebe com um sorriso, entendeu? Ele te abraça. É uma das coisas que eu admiro na Índia, entendeu? Umas coisas que me conquistou, né? Eu sempre falei assim que eu nunca imaginei que ia ficar tanto tempo na Índia. Tu chega lá e tu fica até encerrar tua carreira. Exatamente. Quantos anos deu? Uns... Eu na Índia, a minha carreira total na Índia foi em torno de... Eu parei com 37 anos. Em torno de 13, 14 anos. Pô, bastante tempo, 13 cara. anos. Fala um indizinho aí, não? Hum? Fala o hindi, não? Não, eu falo algumas palavras em Bengali, né? Que é a Que é a língua local de West Bengal, que é o estado, né? de Calcutá, lá De onde tu Calcutá, ficava. onde Calcutá é a capital. Eu falo um pouquinho de Bengali, mas pelo motivo da gente não falar, de eu não falar inglês, né? Quando eu fui pra lá eu não falava inglês, eu tinha que fazer uma escolha, entendeu? E eu preferi aprender inglês, né? E no momento que eu aprendi inglês, por morar numa cidade metropolitana, numa capital, então com inglês é o suficiente para ti, né? Por mais que muitas das pessoas que vêm para a capital, né, como qualquer lugar que vem do interior e tudo mais, eles acabam se adaptando. O índio é muito parecido com o brasileiro, né? Ele se adapta muito fácil, então eles falam o mínimo de inglês. Então é o suficiente para ti. Então eles têm a dificuldade, estão aprendendo um pouco de inglês e tu também está aprendendo um pouco de inglês, então, entendeu? No final das contas, tu acaba, né? Tu chega lá, de qualquer maneira tu vai Tu onde consegue tem que ir. chegar, entendeu? E então eu priorizei aprender a língua, né, o inglês, e também
devido também à minha rotina, entendeu? A minha rotina diária lá. Como é que é essa rotina, cara? Tu chega pra jogar na Índia, é uma Hum. coisa que parece muito louca pra quem não conhece, assim, né, o A Índia é mercado. muito louca. Como é que Eu foi costumo essa falar pra todo adaptação, essa mundo. mudança, tua rotina? Como é que foi lá o dia a dia, cara? Eu acho que o começo de tudo é como eu falei. Eu queria, entendeu? Eu queria. E lógico que é um processo, entendeu? Onde tem várias mudanças, né? E essas várias mudanças, elas têm que vir de ti, entendeu? Porque é tu que está querendo ficar, tu que é o estrangeiro lá, Então tu entendeu? tem que te adaptar Tu tem que se ao adaptar, cronograma tu deles tem que lá. mudar, entendeu? Tu tem que mudar praticamente a tua forma de pensar, né? Então eu entrei nesse processo, entendeu? Falei, cara, a Índia não precisa de mim. Eu preciso, se eu tô aqui é porque eu preciso da Índia, né? Então eu tenho que procurar formas, eu tenho que procurar jeitos, entendeu? De, ah, de, me, de me adaptar. Não que tu tenha que aceitar coisas erradas, entendeu? Às vezes tu tem que aceitar coisas erradas, mas como tu lida com isso, entendeu? Como é que tu vai lidar com essa situação? O que que aconteceu nessas coisas erradas lá na Índia, assim? Porque aqui no Brasil a gente sabe que tem muitas coisas erradas no futebol, Hum. como daqui a pouco um treinador, uma O coisa futebol é assim. o futebol, entendeu? O futebol não muda, entendeu? Todo mundo quer ganhar, né? Eu tive uma experiência com um treinador, porque você na Índia tem as monsoons, que é um período que chove muito lá, né? E eu fui um jogador que eu nunca gostei de jogar com chuteira de trava, até na época de Grêmio, porque a chuteira de trava me doía a minha panturrilha demais, entendeu? Porque era três coisas ali, e, cara, eu sempre tinha muita dor nas panturrilhas com chuteira de trava. E aí eu fui pra Índia e eu não queria jogar com chuteira de trava, só que lá tem a monsoon. No Brasil não tem a monsoon, né? E lógico, tem chuvas aqui no Brasil, mas lá é um período que chove muito, muito, muito. Os campos ficam bastante encharcados, mas o campo também é muito barro, entendeu? Então a própria superfície são diferentes também. São coisas diferentes daqui. E eu, e eu, e aí choveu muito naquele dia, nós tínhamos um jogo importante dentro do nosso próprio estádio ali, do Morro Bagã. E, e aí tava chovendo, eu falei, cara, eu não vou jogar com esteira de trava, entendeu? E só sei que a gente foi pro jogo, campo muito Embarrado. escorregadio, embarrado e tudo mais, eu não conseguia praticamente ficar de pé. E aí naquele momento eu levei uma dura muito grande do treinador. O treinador praticamente brigou comigo, sabe? Brigou comigo e tudo mais. Como é que você vai jogar com uma chuteira dessa? Entendeu? Lógico, um estresse, a torcida gritando, xingando, isso tudo mais, entendeu? E ali eu falei, aí que eu acabei trocando minha chuteira, entendeu? Aceitei o que ele me falou, acabei trocando a chuteira e tudo mais, aí no segundo tempo, lógico, né? Uh, consegui ficar mais firme no campo e a gente acabou ganhando aquele jogo. Guardou um, não? Fiz o gol, Ah. mas aí depois, o que aconteceu? O que geralmente acontece no Brasil, a gente leva isso às vezes pro coração. Entendeu? Eu falei, cara, não quero falar com esse cara mais, o cara me xingou, isso, tudo mais. Ele tá pensando o quê? Entendeu? Isso, tudo A gente mais. é mais estourado, né? Exatamente, O entendeu? indiano me parece que ele. Tá, beleza, tá, vai. Ele é Exatamente, mais desapegado dessas questões de brigas, assim, né? Claro, exatamente. tem gente boa e ruim em tudo que é lugar, mas enfim. Aí eu não levei isso pro coração, entendeu? E aí eu acabei analisando, pensando, falei, realmente, entendeu? É um campo escorregadio, um campo de barro, isso e tudo mais. Eu deveria realmente ter, entendeu? Usado uma chuteira de trava, uma chuteira que realmente me deixasse mais, né, de pé, né? Em condições de poder, né, jogar, né? E então eu vi assim essa questão eu fiquei muito assim, pensar bastante sobre situações, né? E ver os pontos de vistas, analisar. Isso me levou muito a pensar muita coisa, entendeu? Quem tá certo, ele tá certo, bom, entendeu? Eu tô certo, então tu toma muito cuidado em relação a isso, porque aí tu tá tratando com culturas. Entendeu? Aí tu tem que ter um cuidado imenso o que tu fala, como tu age, entendeu? Então tu te retrai,
quando tu quer que as coisas funcionem, como tu quer que as coisas, tu quer crescer às vezes e tudo mais, tu te retrai e recebe. Só recebe, entendeu? E aí tu vai fazer o teu, né? Tu vai fazer... Isso que tu tá falando é uma coisa muito legal também, porque quando o jogador vai para um outro país, é muito importante que ele tenha essa noção da cultura, né? Então, por Perfeito. exemplo, quando o cara vai para uma Arábia Saudita, cara, é normal lá as mulheres usarem a burca, né? Então tu tem que Exatamente. respeitar isso. Com Por mais que certeza. tu possa não concordar, enfim, mas eu acho que Sim, esse ponto é bem legal que tu toca também. exatamente. Então, cara, e aí voltando um pouquinho, chego no Morro Bagã, entendeu? Eles me receberam de braços abertos, com um sorriso, com a acolhedora, algo que eu não recebia há muito tempo no Brasil, entendeu? Porque no Brasil minhas últimas experiências foram horríveis, né? E aí é a aí eu chego num país onde eu sou recebido com um sorriso, né? Onde eu sou acolhido, onde me recebem, né? De uma forma fantástica e eu estou querendo, então se uniu as duas coisas se uma conexão, Na hora certa, no praticamente. lugar certo e tu com a cabeça certa para Exatamente, houve uma poder conexão performar. já de começo, algo inicial, já uma conexão entre nós, entendeu? Aí eu consigo entender, eu já consigo ver de uma forma diferente, para te ver que aí eu já estou com a maturidade. Eu já consigo ver, oh, é um clube grande, entendeu? Oh, é um clube grande, uma torcida gigantesca. Aí eu já consigo procurar entender, entendeu? Bom, o que que eu preciso, entendeu? Para conseguir, né, os meus objetivos, o que eu preciso fazer para que o clube consiga os seus objetivos, entendeu? Aí eu já tenho uma mente totalmente diferente, uma aproximação totalmente diferente, né? Totalmente profissional, né? E eu acho que isso que fez a grande diferença na minha vida na Índia, entendeu? Porque eu não cheguei lá. Eu tenho muitos exemplos assim, de muitas pessoas que chegaram da forma como que eu era no Brasil, entendeu? Eu cheguei totalmente da forma diferente. Chegou desacreditado e acho que tu precisava desse carinho que a Índia te trouxe, Precisava, né, cara? exatamente, precisava desse alguém que me acolhesse, que acreditasse em mim, entendeu? Que acreditasse no meu potencial, que acreditasse em mim. E a Índia fez isso, entendeu? A Índia me acolheu, me recebeu de braços abertos. E tem uma história bem legal também do gol que tu faz lá do título, né? Que baixa o estádio, né? Como é que foi essa história aí? Durante esse período todo na Índia, lógico, eu conquistei vários títulos lá, né? Liga Nacional, muito, disputei muitos. Na Índia se disputa muito, principalmente no período qual eu fui, se disputavam muitos torneios, muitos campeonatos. Então, dentro da nossa cidade nós temos o clássico, né? Como o Inter e Grêmio, nós temos lá o Mohun Bagan e o Bengal. Então, essa é das coisas que é super interessante, o clássico, né? E eu acho que esse é um dos momentos assim mais ah, como atleta, entendeu? Eu acho que tu é o único clube da cidade, é diferente. Mas quando tu tem o clássico, entendeu? Eu acho que é o clássico que faz com que os jogadores sejam reconhecidos, sejam, né, colocados realmente como um especial, né? Como um jogador, né? Dos tops, né? Sim. E eu tenho várias, lógico, os clássicos. Eu sou praticamente estrangeiro dos maiores números de gols de clássicos na Índia, né? E o primeiro é um indiano que jogou comigo, que aí eu dei a maioria das assistências para ele. Se eu soubesse, eu não tinha dado aquela assistência para ele, eu tinha ficado como um dos maiores artilheiros de clássicos, né? Da Índia. Só que ele jogou comigo e eu dei praticamente aí 3, 4 gols para ele, faz, Por entendeu? pouco, então. Se eu soubesse, eu não tinha dado, né? Porque aí eu estaria naquele, né, no top lá. Mas os clássicos, com certeza, assim, me ajudaram muito a, eu não sei, a atingir, entendeu? Esse nome, atingir o que eu sou hoje, entendeu? Né? Dentro do futebol indiano. Porque os clássicos te fazem grande, né? As conquistas te fazem grande. Eu conquistei muitos troféus. Eu acho que as conquistas pessoais, elas são importantes, mas eu acho que as conquistas pro clube, pra torcida, elas são... É o que te mantém, entendeu? Tu pode fazer o artilheiro, lógico, mas não ganhar nada, né? Não ganhar títulos, Não não ficaria ganhar coisa, escrito não na história ficaria do clube, escrito na né? história do clube. Então,
para mim é uma mistura. Eu consegui muitas coisas pessoais, né? Mas eu também, consegui ajudar o clube a conquistar muitos títulos também. E isso é importante, né? Quais são as principais diferenças para um jogador que está acostumado aqui no Brasil, com a nossa estrutura, com o nosso jeito de ver o futebol e vivenciar o futebol em relação à Índia, assim, como é que a Índia vê o futebol, como é que é essa conexão do futebol em específico, assim, em relação ao Brasil? Eu acho a diversidade são as mesmas, né? Porque a maioria dos jogadores vem de uma classe pobre, né? Na Índia é o mesmo, porque a Índia, o futebol ainda não é o primeiro esporte, é o segundo esporte na Índia. Porque o primeiro esporte é o cricket na Índia, né? Mas o cricket é um esporte muito caro. Então, geralmente, os jogadores, as classes médias e altas, vão para o cricket. E as classes baixas praticamente vão para o futebol, né? Então, a gente vê as diversidades são as mesmas. As dificuldades são as mesmas, entendeu? Os desejos dos jogadores de saída, né, da classe pobre e também vencer para ajudar seus familiares, ajudar a família e fazer disso uma profissão, é praticamente a mesma coisa que o Brasil. Então, eu não vejo assim muita diferença, até porque não se falando somente de futebol, mas em termos de Índia, Brasil, eu acho que as diversidades são as mesmas. As dificuldades são as mesmas, mas eu te digo em relação à estrutura, assim, lá tu Hum. tens nutricionistas, tu tem fisiologistas, tu tem esse aparato que nós temos aqui ou lá não? Não, no período no qual eu fui, não tinha. Entendeu? Por isso que eu falo assim que Pô, tu teve que te virar bonito lá então, hein, eu cara? tive que olhar, por isso que eu acho que as experiências que eu tive, por isso que é importante às vezes a gente olhar para trás, entendeu? Para onde tu teve, o que tu aprendeu. Eu acho que a experiência que eu tive, tanto lá do Guarani de Bagé, entendeu? Guarani de Bagé, aprendi muito. Lá, lá eu me tornei praticamente, eu acho que eu me tornei um profissional no Guarani de Bagé com 16 anos, porque eu lutei por isso, entendeu? Eu, por mais que eu tinha 16 anos de idade, mas eu falo, cara, entendeu? Não vou pipocar pra ninguém aqui, entendeu? Né? Não vou pipocar pra ninguém, entendeu? O que os caras fizerem, eu vou fazer. Não tem essa aí, entendeu? Eu sou igual, né? Apesar de ser mais jovem, mas eu sou igual, né? E no Grêmio, uh, lógico, no Guarani de Bagé, as dificuldades que eu tive lá, eu não tinha no Grêmio, entendeu? No Grêmio eu tinha todo o amparo, toda a ajuda de profissionais, tudo ao meu redor. E, e aí, quando tu vai para uma Índia, eu tenho que olhar para trás para ver, entendeu? O que eu aprendi dos meus fisioterapeutas, o que eu aprendi dos meus dos preparadores físicos, entendeu? O que eu aprendi em relação a outras situações. E aí eu crio a minha enciclopédia, né? Aí eu vou para a Índia, talvez onde não tenha as mesmas estruturas que um Grêmio tem. As estruturas lá são no período que eu fui, entendeu? Lógico que nós tínhamos campos, mas em termos de profissionalismo, não era tão boas, eles não eram tão profissionais. Tu não chegou a ter nenhum brasileiro contigo lá? Eu tive, no decorrer eu tive, porque Mas aí quando tu chega sozinho. eu chego sozinho, entendeu? Então, praticamente, aí que eu tive que ser profissional, entendeu? Porque aí, é nesse momento, tu ser profissional. Porque aí são 3 estrangeiros, né, que vão jogar, são 3 estrangeiros que vão jogar, esses 3 estrangeiros, ele tem que correr às vezes por 2 indianos. Porque o indiano, às vezes, o cara não tá no dia bom, o cara não se alimentou bem, porque, né? Questão da desigualdade social, essa Desigualdade questão do... social. O indiano, ele é muito família, entendeu? O indiano é muito família, ele falou, pô, cara, pega um lugar pra te morar aqui 20 minutos daqui, entendeu? Em 20 minutos daqui. O cara vem de trem, o cara vem de carro, o cara viaja 2 horas pra chegar num treino de manhã, e aí ele acaba o treino, e aí ele volta pra casa mais 2, 3 horas. Ele não quer ficar longe da Ele não família. quer ficar longe da família, entendeu? E, e aí, então, como estrangeiro, tu já sabe, Guilherme, que tu vai ter que, cara, estrangeiro, tu vai ter que correr por 2, 3, porque vai chegar um dia que o indiano não se alimentou bem, ele não dormiu bem,
entendeu? Ele não tá no dia dele, de repente tá muito quente, entendeu? Tá muito quente, tá calor demais, o cara não se hidratou bem. Então, aí que vem as diversidades. Por isso que eu falo assim que ser estrangeiro, às vezes, nesse país não é fácil. Porque, cara, tu tem que ser top. A responsabilidade cai sobre o teu ombro, Tem né, que cara? ser Tu que tem que resolver. tem que ser super profissional. E aí tu tem que cuidar também pra questão de não se machucar. Tu tem que te cuidar. Que aí vem descansar bem. Aí que vem o profissionalismo que a gente fala. Descansar bem, se alimentar bem, entendeu? Tu praticamente tem que te cuidar. Tu vira... Tu é o teu próprio coach. Exatamente. E falando em alimentação, a comida da Índia é bem apimentada lá, né, cara? Como é que Cara, a é Índia é essa uma questão? loucura. Eu cheguei na Índia. A Índia geralmente tu tem que passar pela dor de barriga, né? Entendeu? Essa é titular. Depois tu passar, é o batismo, né? Que é a comida com pimenta. Entendeu? Galera, eu sei bem disso, eu tenho uma história que eu vou contar daqui a pouco, porque vou te interromper, vocês têm que saber quem é esse cara aqui. Quando nós nos conhecemos, isso aí é 2016, eu acho, né? Sei. Fomos apresentados pelo Juliano, nosso amigão. Um dia ele vai vir aqui também. Hoje ele tá na América de Cali lá. Mas o Juliano nos apresentou. Cara, esse cara me abre as portas da casa dele, cara. A gente nem se conhecia. E eu fico na casa dele com a família dele, cara, um super anfitrião. E existe esse negócio do batismo que ele falou, cara. Eu chego na Índia, isso aqui é apimentado, spice que eles falam. Não, mas é pouquinho, é pouquinho. Tá. Cara, tu come e tu vai direto pro banheiro, aquilo te queima tudo aquilo. É bem assim que ele tá falando. Tá? É o batismo, né? Aí, o que aconteceu? Eles me colocaram no hotel. E aí, no hotel, cara, eu falei, cara, eu preciso comer, preciso me alimentar, entendeu? Porque eu tava num processo que eu tô chegando e eu precisava estar bem. E aí, o que tu quer comer e tudo mais? Pedi a comida. Cara, aí a comida subia. Quando subia, cara, meu Deus do céu. Queimava tudo. A comida era carregada na pimenta, porque a pimenta, ela é fundamental, né, cara? Os indianos não comem comida sem pimenta, né? Hoje, essa nova geração, assim, tá indo, comida continental, né? E tudo mais, mas Índia é pimenta, né? E tem a pimenta preta, né? A gente usa muito a preta aqui, né? Mas na Índia, a vermelha. A vermelha é que realmente queima a boca. Ela é horrível. Eu tenho uma recordação dessa. Ela é Essa horrível, pimenta ela é me horrível. lembro até hoje, gurizada. Foi tenso. E aí eu tive a felicidade naquele período de estar com o meu empresário naquela época. E aí falava inglês. E aí ele conseguia ali comunicar com o indiano, não, cara, traz uma comida sem pimenta pra ele, blá. Cara, ele não conseguiu trazer uma comida sem pimenta. Não coloquei pimenta, só um pouquinho. Cara, só que um pouquinho pra gente, Horrível. como tu falou, é muito. Horrível. E ali foi um período horrível. No momento que nós conseguimos, eu consigo muito falar, toda vez que eu como uma comida chinesa, né, eu consigo falar, cara, essa comida aqui me salvou na Índia. Eu falo pra todo mundo. Porque tem o fried rice. O fried rice é aquele com ovo, um arrozinho com ovo, ervilha. Que já é meio apimentado na Índia, tá? Mas não é tanto, claro. Com cenoura, né? É praticamente um arroz com vegetais, né? Com molho shoyu, né? Shoyu aqui que chama e tudo mais. Delícia. Foi entendeu? O que te salvou lá. Aquilo ali me salvou e um macarrão, que é o Hakka Noodles, né? Que eles chamam. O Hakka Noodles, ele é fantástico, entendeu? Que é um macarrão também cheio de vegetais, gostoso. Esses aí vieram sem pimenta, cara. Graças a Deus. Cara, eu comia isso todo dia. Todo dia eu comia o Hakka Noodles ou o fried rice e depois eles conseguiram acertar com uma galinha, um frango assado, né? Um frango frito, que é só frito assim, falei, só coloca sal. Só coloca sal, eu só comia sal. É aquilo que me salvou nos meus primeiros meses na Índia. Foi praticamente, eu só comia esse tipo de comida. E nem mais outra. E nunca tentei arriscar e coisa assim. Porque todas as comidas na Índia realmente são pimentadas. Olha, eu sei bem. Tu sabe melhor que eu, mas quando eu fui aquela vez, meu Deus do céu. Galera, a gente tá se encaminhando para um final já. Antes disso, quero agradecer aí o pessoal da PS Studio, Driblaê, ficam localizados aqui no Tecnopuc em Porto Alegre, tá? Show de bola aqui o espaço. Você que quer fazer seu podcast, falar com seus amigos, contar suas histórias, aqui é o local, tá? Tem um preço muito bom, tem uma estrutura muito boa, como vocês estão vendo. Então, fiquem à vontade para chamar o pessoal também. Agradecer nosso convidado aqui, contou um pouquinho da Índia pra gente. Vocês sabem que o podcast aqui é uma iniciativa que visa conectar as pessoas com, não só com Dubai, mas com futebol, que é o caso dele, que é jogador.
empresários que aqui nós temos, comissária da Emirates também cara, tem toda uma gama de pessoas que conectam vocês com Dubai, com viagens, com turismo, e eu não me canso de exaltar a CTR, que vai aparecer aqui agora, dos nossos queridos Marcelo e Bruno, o uruguaio mais querido do Brasil, o Marcelo e o filho dele, o segundo uruguaio mais querido do Brasil, onde vocês vão receber aí uma assessoria completa para viagem, seja cartão viagem, seguro viagem, chip internacional, hotéis, voos, tudo que vocês precisarem. Entre em contato com a CTR lá, que o espectador aqui do DubaiCast tem, além de um desconto especial, um atendimento fantástico. Obrigado, Barretão. Que considerações finais aí pra galera? Tu falou de Dubai, já estive em Dubai também e... Só não deu nem tempo de falar de Dubai aqui hoje, que seria o foco, mas, cara, na Índia, gurizada, é muito legal isso aí, cara. A Índia é um negócio muito louco, a gente tinha que falar mais de Índia. Não, eu concordo contigo. Dubai é um lugar lindo. E tem muitos indianos lá, né? Eu vou te interromper de novo aqui. Muitos indianos em Dubai, mas eu também indico Índia, entendeu? É um lugar onde... É um lugar de conexão. Não, e como experiência humana eu acho fantástica ainda, cara. Vai pessoas do mundo todo, cara. Por que eles vão pra Índia? Lógico, muitas pessoas... a Índia é desorganizada, a Índia é isso tudo mais. Cara, mas a beleza está nas pessoas. Entendeu? 100%. A beleza está nas pessoas na Índia. No momento que tu se conecta, assim, é uma conexão. Entendeu? Eu leio muito, assim, de o Brad Pitt, a Angelina Jolie. Cara, às vezes, assim, muitas pessoas vão pra Índia por causa da conexão que a Índia traz. É uma conexão fantástica. No dia que tu colocou os seus pés na Índia, entendeu? Tu viajou lá e tudo mais, tu vai sentir, provavelmente sente saudade, cara, eu quero voltar novamente. Com certeza. Eu quero voltar pra Índia novamente. Com certeza. E a Índia cria isso, cara. Cara, e é muito legal da Índia que é o seguinte, ó, tem um cara, na Índia tem tuk-tuk, tá? Aqueles carrinhos que todo mundo sabe. É fantástico. Só que isso é muito curioso, cara. Eu peguei um tuk-tuk com um cara uma vez e ele não sabia falar muito inglês, né? E aí ele vivia me dizendo, América, porque ele me olhava assim, sim, pálido, não tinha pego o sol, pessoas né? brancas lá são América. Exatamente. E aí o cara, América, o cara pegou meu telefone, Bicu o nome dele. E pessoas negras lá são todos africanos. Aí essa eu não os sabia. Os brancos são americanos e os negros são africanos. Puta, from África. Aí o cara pega ele me manda o WhatsApp toda semana ainda. Bicu, é B-I-K-H-U, acho que é. O cara anda de tuk-tuk, ele mora nesses locais assim, bem precários, né? E o cara, um tratamento humano queridaço, ele tentava falar inglês, não conseguia, o cara me manda mensagem até hoje, que manda coisas do Brasil, né? Que eles gostam de futebol. Neymar. Cara, sensacional. Indico pra todo mundo que contacte a CTR e vá pra Índia, gurizada, né? Perfeito, eu justamente isso que eu ia falar. Você contata a CTR, né? Vai pra Índia, gente. O dia que vocês forem na Índia, cara, o dia que vocês tiverem essa oportunidade de ir pra Índia e conhecer a Índia, cara, é algo inesquecível. Experiência humana experiência fantástica na Índia, entendeu? E além disso, um país lindo, que tem de tudo, entendeu? E a questão de línguas, né? Tu vê culturas diferentes, que nem o Brasil, né? O Brasil de sul, ao centro, ao Nordeste, outras partes do Brasil, a Índia traz isso também. Há diferenças, tu vê. O interessante da Índia é tu viajar por alguns estados diferentes, tu vai ver que é diferente. E quem não conhece a Índia também, pra gente finalizar experiência aqui, fantástica. A Índia ela não é só o Taj Mahal, por óbvio, não. Né? Cara, a Índia é gigante. Tu tem a conexão espiritual lá do hinduísmo, tem Varanasi, que é fantástico, que eu quero visitar, ainda não fui. Tem, cara, Mumbai é um centro gigante, que nem São Paulo, assim, exatamente. Né? Tem as praias lá que tu vai bastante. Tem, que é Goa. Tem cara. O sul da Índia, né? Que é lindo. Tem o Northwest, que é para um lado mais da China, né? Região das montanhas. A região das montanhas, que já são chinesinhos, né? Tu fala assim, cara, não são indianos, são chineses praticamente, entendeu? Que é parte da Índia também, que é o Northwest, né? Da Índia. Cara, a Índia que eu tô falando é um package, né? É um pacote, assim, na verdade, que te oferece, entendeu? Que te oferece de tudo, praticamente. E as pessoas falam, a Índia é muito pobre e tudo mais, sim, como o Brasil, entendeu? O Brasil é um país, às vezes as pessoas, depende do que tu olha, o que tu quer, porque a Índia, sim, existe pobreza, mas a Índia também existe a beleza natural, entendeu?
E, cara, eu sugiro assim para as pessoas que quer ter uma experiência diferente, é isso que as pessoas fazem, né? Esses atores de Hollywood, pessoas de UK, da Inglaterra, da América. Cara, eles vão lá para ter uma experiência diferente. Cara, Steve Jobs cansava de ir pra Índia lá pra ter aquelas experiências, pra poder Exatamente. se conectar e ser mais inovador. O Alok, que tem laços lá, o DJ, cansa de ir pra lá também, tem várias experiências. É uma coisa muito legal Não, a e a Índia, né, Índia cara? te ensina, é isso que eu falo, Guilherme. Assim, a Índia continua me ensinando, a Índia te ensina algo. Porque tu vê assim, cara, como é que esse cara passa por isso? Entendeu? Assim, um exemplo rápido aqui, na Índia usa muita buzina. E o trânsito na Índia é loucura, sabe? Mas o interessante de tudo é que eles se entendem. Não, e tu Não não vê uma existe, briga, né, não cara? existe briga, não existe pechadas, não existe Acidente, contatos, nada. acidentes, tudo mais, não existe, cara. Eles conseguem se entender. E aí, quando eu venho pro Brasil, cara, isso é uma coisa que eu aprendi no Brasil também, quando fui pra Índia. Cara, uma pessoa fazia uma coisa errada na minha frente, eu buzinava. Bibi! Entendeu? Ou eu fazia alguma coisa errada, e a pessoa buzinava, eu ficava brabo, eu ficava, sabe? Cara, depois de ter essa experiência na Índia, eu falei, cara, eles conseguem se entender, entendeu? Não, e isso é muito curioso, me E parece que são erros, essa. todo mundo comete erros, porque são tudo erros, são fora da lei, entendeu? São coisas que não deveriam ser feitas, mas eles fazem, mas mesmo assim eles se Não, entendem. e eles não brigam, cara. Eles buzinam, parece que é pra avisar, estou aqui. Só isso, cara. Não tem aquela maldade que aqui, por exemplo, tu tá Sim, atravessando um trânsito em Porto Alegre, o cara te buzina, tu já fica meio aqui. Lá eles exatamente. buzinam porque eles estão te avisando, estou perto de ti, cuidado. Parece que é isso, né, cara? Exatamente, a buzina ainda serve como isso, entendeu? É como se fosse um alerta, ele tá praticamente Te chamando, avisando. te avisando e tudo mais. Mas o que que eu aprendi com isso? Cara, quando eu venho pro Brasil, cara, eu não buzino pra ninguém. Eu não buzino, o cara pode fazer o que fizer na minha frente, faz o que quiser na minha frente. Eu paro o carro e fico parado. Ficam vendo, deixa o cara fazer ali. Entendeu? Cometeu um erro, eu não buzino. Se eu cometi um erro no Brasil, cara, naquele momento eu peço desculpa já. Eu falei, cara, desculpa aí, me perdoa, entendeu? Eu errei. Que Então, isso legal. são coisas que, o que eu tô falando, a Índia ela te ensina muitas coisas, porque vai fazer com que tu vê, cara, esses caras são seres humanos, são que nem eu, entendeu? Olha a diversidade dele que ele tá passando ali, cara. Como é que esse cara consegue agir dessa forma? Cara, e tu acha Como é que que. ele consegue adaptar? Aí tu começa a ler a mente do cara. Como é que ele consegue? Se ele consegue, eu também consigo. Entendeu? Eu consigo fazer isso. Sensacional. Entendeu? E aí no Brasil, que são situações bem menores do que acontece na Índia, aí tu fala assim, cara, as situações são bem menores do que aqui É são, muito são pequeno. muito mais, porque é uma população de 1 bilhão, 200 milhões. Não acontece muitas vezes, seguidamente acontece aquilo aí, o cara consegue lidar com aquela situação de uma forma madura, de uma forma inteligente, entendeu? Às vezes, infelizmente, A gente perde a cabeça muito a aqui, gente né? não lida com situações, às vezes, no Brasil de forma inteligente, de forma madura. Como a gente já tá uma certa idade, a gente devia agir de uma forma madura. Entendeu? E a gente não lida. Tu fala, cara, como é que o cara consegue? Cara, tu aprendeu algo. Tu falei, cara, fantástico. Tem uma coisa bem legal na Índia que eu acho que é o seguinte, ó, daqui a pouco o cara vai me matar aqui, mas já vamos, é a última, tá? Ó, que, cara, os caras lá, é muito curioso, foi o que mais me chocou, quando eu chego na Índia, os caras, primeiro que eles comem com as mãos na rua, né? É uma É. coisa normal, Não, não é não é sujeira. somente na rua, é nas Nas casas. casas também, né? Eu chamo a Indian Spoon, Ah, sim, que é, que é a mão dele. é a mão. Então, cara, os caras comem com a mão e isso não é sujo pra eles, isso é uma coisa normal. Cara, não Exatamente. tem talher, não tem nada, come com a mão. Claro que você que tá pensando em ir com a CTR Hum. pra Índia, você vai chegar lá num hotel, cara, vai ter talher, tudo bonito, limpo, show, mas eu digo a cultura do país, né? Então os caras comem com as mãos, e eu acho muito curioso também que eles se deitam no meio da rua, assim. Hum. Ficam deitados, esperando passar, olham pra cá, o cara não tem nada pra fazer. Parece que ele tá. E não é nem contente no sentido de estagnado, assim, de zona de conforto, mas ele tá satisfeito e grato por ter o que comer, né, cara? Perfeito, cara. Parece que ele tá ali, cara, eu tenho uma comida, tá maravilhoso, que Perfeito. loucura. O que acontece na Índia é que, cara, tem comida de todos os preços. Entendeu? Tu pode comer um chapate que é um pãozinho, né? É como se fosse uma tortilha, né? Que chama aqui, né? E com um mix vegetable, que seria vegetais, né? Vegetais. Ou serão somente com batata. Cara, ele come aquilo ali. Ali tem. Se tu analisar, tu tem carboidrato naquela tortilha, entendeu? E tu tem o carboidrato também Leguminosa lá. na batata. Então, praticamente, é algo suficiente para mantê-lo
bem, Sim. entendeu? Para mantê-lo bem. Então, assim, é o que falo, eu questionava muito a questão da comida na Índia. Falei, cara, negócio verde, parecia um cocô de vaca. Falei, cara, eu não vou tocar nisso. Mas aquilo ali, às vezes, é um vegetal triturado. O teste é bom. Eu não comia no começo. Hoje eu como. Então, o que acontece? Tu acaba vendo, assim, aí tu diz, o indiano, às vezes, muitos estrangeiros dizem, é estúpido essa comida assim, essa comida cara, tudo mais. Cara, ele olha para um lado nutritivo também. Eu acabei descobrindo isso, assim, sinceramente, assim, os últimos 2, 3 anos. A comida, porque agora, como eu sou treinador hoje de futebol, lógico, a questão da nutrição para mim é importante. Eu saber e tudo mais, até para poder, né, orientar, ajudar, ou pegar algum clube e ajudar nessa questão da nutrição dos jogadores. E hoje eu acabo vendo alguns alimentos. Quando eu era jogador, eu falei, cara, eu não toco nisso, entendeu? Eu não como isso. Mas hoje, assim, quando eu vejo a questão de nutrição na Índia, cara, tem muitos alimentos que a gente não conhece, que são mais alimentos da Índia, né? De vegetais, coisas assim, são vegetais lá. Tem vegetais que não tem no Brasil, que tem na Índia, que eu olhava com maus olhos. Hoje tu já ressignificou Hoje eu isso aí. olho assim, cara, isso aqui tem um Valor nutricional valor muito grande. nutricional fantástico. Isso aqui, entendeu? Falei, opa, vou experimentar. Aí tu experimenta e gosta. Entendeu? Então, isso que é o interessante. Aí tu fala, mas a Índia é um país milenar. Os indianos não são bobo, cara. Muito mais Tem nós muitas temos para aprender com eles. Exatamente, que eles muitas pessoas pensam, a Índia é, entendeu? Tá há 50 anos atrás. A Índia é um país milenar. Os caras não são bobo, cara. Do jeito deles, eles se Do organizam. jeito deles, eles fazem. Cara, e quanto cara importante saiu lá da Índia, cara? O do Google Criativos. lá e companhia Cara, limitada, a Índia hoje, eles são criativos. Eles produzem. Me diz qual empresa no Brasil, quem é que produz, qual é a empresa de carro que o Brasil produziu? Nenhuma. A Índia tem a Mahindra. Que teve aqui no Brasil também, uma época. A Mahindra teve que eles produzem Jeeps lá para, principalmente Mato Grosso ali, que são mais essa parte de Jeep. Eles têm, cara, constrói caminhão, carro. A Tata também, né? Que constrói os carros, construiu aquele carro mais barato da Índia, que é o Nano. Que eles falaram que até mesmo um pobre, ele merece ter um carro, entendeu? Ele merece ter um carro porque todo mundo quer conquistar algo, entendeu? Ele fez um carro de moleque, que seria praticamente 6 mil reais. 6, 7 mil reais ele construiu da Tata. Visionário, né? E aí outras coisas, cara, em termos de tecnologia, cara, a Índia hoje é uma potência farmacêutica. O Brasil aqui é um dos grandes parceiros da Índia em termos de farmacêutica. Eles estão anos-luz à frente da gente. Em termos farmacêuticos, em termos de carros, caminhões, tudo mais. Os caras, eles constroem eles têm a própria marca. Que legal. País milenar, cara. Os caras estão, entendeu? Estão na frente. E aí a gente olha, a Índia é um país pobre. Sim, é um país pobre. Mas é um país também que, entendeu? Sob outra ótica, ele é muito rico, né? Com certeza, muito rico. Galera, nós vamos fazer um episódio 2 lá em Mumbai, na casa dele. Tô comprometendo agora aqui, vamos? Perfeito. Fechou todos. Galera, quem quiser encontrar o homem aqui nas redes sociais, onde é que tu tá, meu? Tu não é muito de... Hã? Eu tenho a minha página, né, que é José Ramírez com Z, né, Barreto, os indianos me chamam, né, cara, meu nome é José Márcio Barreto Ramírez, mas na Índia geralmente eles costumam chamar às vezes pelo sobrenome, o sobrenome vem na frente e depois vem o nome atrás. E aí eles me chamam lá de José Ramírez Barreto, eles trocaram tudo, mas como eu falei, eu me adapto também, eu não tenho problema nenhum. Então é José, né, Ramírez, com Z no final, Barreto. Essa aí é a minha página, né, a minha página no Facebook e também tem no Instagram também. Então tá, Zé. Também acabo colocando bastante coisas da Índia lá também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da cultura da Índia também, tá aí a rede social do homem. Obrigado aí pela presença. Prazer. Vamos encerrar antes que o diretor me mate aqui, que ele tá louco pra me correr daqui. Chegando a hora. Valeu, gurizada. Obrigado.